Voltamos do nosso rápido intervalo com o último painel, que na verdade é um painel muito especial. Gente, muito se tem falado sobre tecnologia e negócio estarem cada vez mais conectados. Já se percebe que todas as empresas enxergam a tecnologia não somente como um meio competitivo, mas sim como um aspecto vital ao negócio. Isso pode muito bem ser observado através da alta demanda de profissionais de tecnologia no nosso mercado. Mas será que só contratar os melhores profissionais já está bom e pronto? Será que a forma que organizamos o time tech influencia nos resultados? Bom, o Gabriel Santos, VP de Tecnologia da XP, vai nos contar um pouco mais sobre esse assunto. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Summit Automação 2022. Fala, Dani, tudo bem? Tudo Olá, certo, pessoal. e você? Joia também. Então, boa noite para todo mundo aí. Acho que, em primeiro lugar, é um prazer, né, poder estar aqui compartilhando um pouco desse assunto com vocês, tá? Para me apresentar aqui, eu sou Gabriel Santos, né? Hoje eu trabalho como VP de Tecnologia na XP Inc. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa jornada, né, de como esses aspectos sociotécnicos podem influenciar nos resultados de uma empresa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E aí, pessoal, como eu não estou vendo, né, o chat, fiquem à vontade para mandar comentários, perguntas durante a apresentação, tá? Aqui é super dinâmico. Podem me interromper a qualquer momento. Então, como eu falei, eu sou o Gabriel Santos, né, sou formado em Ciência da Computação, sou mestre em Engenharia da Computação e Inteligência Artificial, trabalho como VP de Tecnologia na XP e também sou professor de Arquitetura de Software na PUC. Começando aqui, eu acho que o primeiro aspecto super importante é entender o contexto. Né? Qual que é o Gabriel, contexto? só um minutinho. Antes de começar, só para te dar um feedback, a gente já está com a sua tela, aqui na nossa tela, tá? O seu PPT. Tá bom, perfeito. Já está compartilhando aí, né? Está compartilhando. Perfeito. Então, aqui já entendendo o contexto, então, o que nós estamos vivendo atualmente? Eu acho que aqui a primeira coisa a se entender é essa evolução que vem se dando ao longo do tempo sobre a forma que business e tecnologia se relacionam. Então, quando você olha o histórico disso aí, você vê que lá atrás, né, vocês podem perceber que lá atrás, tecnologia e negócio ficavam um pouco mais separados. Então, eu lembro que ali na década de 90, o time de business era totalmente separado e tecnologia sempre foi vista como uma área de suporte. Então, o time de business demanda, entrega isso para a tecnologia e eles entregam isso, né, fazem o que foi pedido, sem muita participação no negócio. Isso foi mudando ao longo do tempo. Né, isso vem mudando ao longo do tempo. De forma que o que nós vivemos hoje, né, quando você olha do que nasceu na terceira revolução industrial para a quarta revolução industrial, que é o que nós estamos vivendo atualmente, a ideia é que essas limitações elas vão ficando cada vez mais frágeis. Tá? Então, essas delimitações, essa diferenciação entre tecnologia e negócio, ela vem se rompendo e tecnologia vem começando a fazer parte do negócio, influenciar no negócio. Por quê? Nós vamos ver muito aqui dos modelos mentais que suportam isso, né, e principalmente os aspectos computacionais que que colocam tecnologia no core de cada business atualmente, tá? Então a ideia é que a gente parta para um modelo mais evolutivo possível, né, mais evoluído possível, que seria de tecnologia no core do negócio. E por que tecnologia no core? Porque a tecnologia agora tem o poder dos dados. Né? Antigamente não se tinha toda essa análise de dados, toda essa massa de dados, toda essa evolução em inteligência artificial para tomar decisão. Então, hoje o time de tecnologia consegue muito bem influenciar o negócio e criar insights que possam direcionar qualquer decisão a nível corporativo. Tá? E o que isso aqui, né, tem a ver com a nossa organização? Então, eu acho que a melhor forma de lidar com isso é com um caso de estudo. É entendendo aqui um problema, colocando aqui, ao invés de apresentar apenas teorias, vamos entender assim, como é que funciona o modelo mental, como é que funcionaria isso, né, na vida real. Tá? Então,
eu elenquei aqui o caso de estudo Meu Unicórnio Tech. Então vamos tratar aqui do João, né? Então o João ele teve uma super ideia de como montar um negócio, de como, eu tenho uma ideia que é brilhante, é o próximo unicórnio, e ele quer investir nisso. Então ele sabe que o negócio dele é puramente técnico, né? Tecnológico, ele vai entregar uma plataforma, ele vai alcançar o cliente dele através de um meio digital. E ele contrata aqui uma gama, meia dúzia aqui, 5 desenvolvedores, para desenvolver o software dele. Até agora tudo bem, até agora esse é o modelo mental mais comum. Então contratei alguns desenvolvedores, eu acho que o nosso projeto é esse, o nosso unicórnio é isso, e aí ele descreve o que ele quer para os desenvolvedores, que eventualmente vão produzir o software ali. E aí percebam que isso aqui é a correlação do que eu mostrei no slide anterior. Então, área de suporte. Então, nós estamos criando uma área de suporte aqui, onde o João explica, o João, que é o CEO, ele explica, né, o modelo mental dele, né, e o negócio, e a área de tecnologia acaba por entender e implementar isso. Né. Bom, beleza. Então, eles criam aqui um software, criam uma base de dados, vou descrever uma arquitetura muito simples aqui, né? E, eventualmente, isso cresce. Então, o negócio aqui do João começou a crescer, começou a demandar mais coisa, começou a ter mais clientes, começou a entrar dinheiro, então ele precisa crescer isso. E aí começa a crescer o software, né? Então, sem ainda nenhum modelo arquitetural, sem nenhum modelo de organização, eles começam a crescer o software, vão colocando tudo numa base de dados, etc e tal. E, eventualmente, o time de tecnologia se vê sobrecarregado. Então, o time de tecnologia levanta a mão e fala, cara, já não dá mais para a gente evoluir isso aqui sozinho, tem muita coisa para fazer, o negócio está crescendo, está se expandindo, está indo para outras áreas. E o João, aproveitando que o dinheiro está entrando também, o negócio está fluindo, está dando certo, o que ele faz? Né? A solução mais natural, contratar mais gente. Então, eu contrato mais um time para colocar, para pegar aqui e desenvolver essas demandas excessivas aqui, nessas demandas extras que o time atual de tecnologia não está conseguindo suportar. Só que se uma organização própria, se tecnologia não faz parte do negócio, se tecnologia ainda é área demandada, tá? O que vai acontecer? Eles vão, produzem aqui o seu próprio software, porque pessoas, se você coloca uma coalizão de algumas pessoas separadas, elas querem produzir algo, então elas produzem o próprio software delas, eventualmente elas conectam esse software na mesma base de dados, por exemplo, porque eu preciso dos dados, então eu não vou me dar o trabalho de criar minha própria base de dados, meu próprio modelo de dados aqui, por exemplo. Tudo bem, até agora não me parece nada crítico, né? Então o João está tocando aqui a startup dele, o unicórnio de tecnologia dele aqui, né? Criou aqui alguns sistemas, né? Acoplou isso com a base de dados, contratou aqui 10 desenvolvedores, dividiu eles em 2 times, né? Time 1 e time 2, time da demanda 1, time da demanda 2, e isso está fluindo. Agora, eu gostaria que vocês extrapolassem esse modelo, que é assim que nós chegamos nas grandes corporações, que é assim que nós chegamos, né, em muita coisa que vai lidar com o tal do legado. Né? Então, extrapola isso, esse mesmo modelo mental de a demanda cresce, eu contrato mais gente, coloco um time, contrato mais gente, coloco um time, né, ao longo do tempo. Coloquem isso lá para o futuro. Né? Foi crescendo, foi suportando, foi, né, evoluindo. O que nós vamos ter? Então, evoluindo isso com o tempo, nós vamos ter o que eu chamo de arquitetura macarrônica. Então, percebam que agora já não está mais tão bonito assim, já não está mais tão compreensível assim. Né? Porque quando você olha para isso aqui, você vê agora, você começa a identificar um padrão de um modelo de caos, né? Um modelo mais caótico. E aí, qual que é o problema desse modelo aqui? Porque o tempo passou, o software foi ficando obsolescente, né? Então, times foram mudando, pessoas foram saindo, novas pessoas foram entrando, software, sistema que era utilizado antigamente passou a não ser utilizado mais. Então, vocês podem perceber que alguns sistemas não têm mais dono, sistemas cresceram e tiveram que ser divididos por times aqui, né, por times específicos. Você vê que um time aqui os times estão rodeados aqui pelo quadradinho azul. Então, um sistema sendo tratado por 2 times, né? Então, times que têm boundaries e uma forte interseção com outros times de responsabilidade. Né? Quem cuida de qual sistema? Eu cuido esse time aqui cuida de uma parte, esse outro time cuida de outra. Né? Além de da falta de um modelo organizacional, de forma geral.
Você vê que é setinha para tudo quanto é lado, ou seja, todos os sistemas se conectam, se comunicam, e isso foi nascendo de forma não intencional. Né? É o que eu chamo de arquitetura não intencional. A arquitetura ela foi se criando ao longo do tempo, pelas necessidades. Então eu preciso conectar aqui, essa é a forma mais rápida, essa aqui é a forma mais rápida. Isso que traz alguns problemas com o passar do tempo, né? Com a evolução do tempo, os problemas que isso aqui traz, né? Qual que é o resultado para a empresa? Mas tudo bem, né? Até agora identificamos que talvez não seja o melhor modelo para o time de tecnologia, isso aqui vai influenciar em alguma coisa para o resultado da minha empresa? Então, em primeiro lugar, qual que é o impacto que isso tem para a tecnologia? Alto grau de acoplamento. E o que é acoplamento? O acoplamento aqui é o grau, né, a qualidade que nós temos aqui, é o poder de percepção que se tem de modificação de um software e o quanto isso afeta, o quanto essa modificação afeta outros softwares. Né? Então, vamos tangibilizar isso aqui. Aqui eu tenho que, se eu pegar o time A, ele cuida de parte de um sistema. Se ele mudar a interface de saída desse sistema, para ele conseguir fazer isso, ele vai ter muito problema. Né? Por quê? Porque olha o tanto de conexão que tem aqui, olha o tanto de dependência que tem aqui. Então, ele precisa comunicar todo mundo. Né? E comunicando todo mundo aqui, isso cria o que eu elenquei aqui como movimento muito alto de coordenação. O que é o movimento de coordenação? Já se perguntou na sua empresa assim que, para mudar uma determinada feature, eu quero colocar uma nova feature no meu produto. Quantas pessoas que eu tenho que mobilizar? Então, deveria ser o mínimo possível, para dar o máximo de autonomia, né? Então, imagine aqui que o time do sistema, né, o time que está aqui tocando, o time A, que está tocando parte desse sistema aqui, quer modificar seu sistema. Chegou uma hora que a gente falou assim, a gente acha que vamos entregar mais valor para o nosso cliente se nós mexermos no nosso software aqui e por uma determinada modificação. Só que para fazer isso, tem outros times aqui, o time B, o time C, o time D, né, com outros softwares consumindo alguma coisa desse sistema, consumindo dados desse sistema, consumindo aqui o modelo de integração. Né? E aí, se eu mudar esse sistema aqui, sem avisar ninguém, vai quebrar tudo. Eles não vão estar adequados com o novo modelo. Então, eu preciso chamar todo mundo e alinhar. Então, eu preciso chamar aqui o líder do projeto B, do projeto C, do projeto D, de outros softwares. Tem que identificar quais softwares aqui, né? Eu coloquei aqui um ponto de interrogação sinalizando que não tem ninguém olhando para isso aqui. Isso aqui virou um software órfão, né? Então, ao longo do tempo que foi evoluindo ali a organização, foi se perdendo, né, alguns modelos de responsabilidade aqui e alguns softwares, alguns programas foram ficando órfãos. Então, você tem alguns serviços aqui que não tem ninguém cuidando, que aquele, né, quem que já ouviu aquela coisa de, quando eu cheguei, esse sistema já estava aí, não toca nele, que eu não sei o que ele faz, eu não sei se vai quebrar a empresa, não sei se muda alguma coisa. Então... Gabriel, tem um comentário aqui, do José Maria, falando o seguinte: ele é pequeno empreendedor, na verdade, ele quer crescer, e ele queria saber se essa dinâmica que você está falando se aplicaria também à empresa dele. Como ele é pequeno, a sensação que ele está tendo, né, olhando assim, a explanação que você está falando de uma empresa grande, que tem vários sistemas, né? Mas ele, como pequeno, ele conseguiria também, de alguma forma, já começar esse processo, como você falou, da maneira correta, para não gerar, né, isso que você falou, né, uma tecnologia meio macarrônica, um sistema, um processo, né? Enfim, times assim, que iniciam muito bem, mas depois, quando crescem, aí as coisas meio que se perdem? Perfeito. Não, excelente pergunta, José Maria. Tá? Então, assim, a ideia aqui ela se aplica exatamente para você. Né? Então, por quê? Porque, eventualmente, a sua empresa vai ser, né, com todo o sucesso que eu desejo aí, ela vai ser uma empresa muito grande. Só que o modelo mental, ele começa assim, exatamente assim, eu sou uma empresa pequena, então eu não preciso muito pensar nisso. Eu vou fazendo, né? Eu vou trazendo gente, eu vou fazendo. E aí, quando você já é uma empresa grande, e aí já está feito, aí você precisa começar a voltar para refazer as coisas, porque elas já chegaram nesse ponto. Exatamente, então eu estou descrevendo o que seria o futuro caso não se pense assim. E aí eu vou descrever daqui para frente, né, como mitigar isso, tá bom? Né? Então, dando sequência aqui, então tem esse movimento muito alto de coordenação, que ele é isso, né? Eu tenho que alinhar várias pessoas, e só conseguir a agenda dessas pessoas já é muito difícil. Alinhar todo mundo, colocar, agora todo mundo vai mexer. Mas eu não consigo, meu cronograma é diferente do seu, a minha meta é diferente da sua, vou demorar 2 meses para me adequar a isso. Então, o baixo nível de coesão, o que é o baixo nível de coesão? Até para as microempresas aqui. Então, quando você está produzindo um software, ele tem que fazer exatamente aquilo para que ele foi desenhado. Tá? Para tangibilizar isso para pessoas, né, que são de fora da tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, acaba ficando muito abstrato.
porque dentro de um software eu consigo colocar código que faça qualquer coisa, né? Então, e para fora de tecnologia? Vamos extrapolar um pouquinho fora de tecnologia para a gente entender o que é coesão aqui nesse sentido. Então, imagina que alguém, né, eu gosto de extrapolar dando alguns exemplos que parecem surreais. Então, imagina que alguém estava trabalhando lá numa máquina de lavar roupa, né, por exemplo, e eu estou criando a máquina de lavar roupa, porque eu trabalho para uma empresa que cria máquina de lavar roupa, e eventualmente a minha empresa teve a ideia de fazer máquina de café também. E aí eu aproveitei, né? O meu gestor teve uma super ideia, que ele falou assim, cara, eu estou vendo os requisitos aqui da máquina de café e eu vejo que ela tem água. Mas água também tem na máquina de lavar, né? Então, será que a gente pode fazer tudo junto, tudo no mesmo sistema? Já utiliza um pouco da água do outro aqui, né? Será que isso dá certo? Então, isso é falta de coesão. Você começa a misturar as responsabilidades, você começa a misturar aquilo para qual o projeto, né, o que você está criando ali foi desenhado. Tá? Isso acontece aqui também. Quando um software cresce demais, ele começa a fazer aquilo que ele talvez não deveria. Eu já trabalhei já tive algumas experiências, por exemplo, em que, eu vou dar um exemplo aqui, um software que recebia ordens de clientes e enviava ordens, né, para outra corretora ou para a bolsa, por exemplo, começou a fazer, né, colocaram nesse mesmo software lógica de compactação de arquivos. E, eventualmente, um dia deu uma exceção no sistema operacional que não tem nada a ver com todo o negócio de ordens e B3, e isso derrubou esse sistema. Ou seja, eu afetei o meu cliente, deixando toda essa camada, né, todo esse business indisponível por conta de uma exceção, de um problema que não tem nada a ver com o software em si. Tá? Então, por quê? Porque eu resolvi fazer alguma coisa que esse software não deveria fazer lá dentro. Tá? O troubleshooting se torna muito complexo aqui, certo? Então, imagine que deu um problema em algum desses sistemas aqui. Obviamente, esse aqui é um cenário hipotético, mas olha o quanto é difícil, né, traquear um problema nisso aqui. Mas será que deu problema daqui, que veio para cá, que foi para aqui? Então, gasta-se muito tempo de troubleshooting. E principalmente propósito e cultura. Né? O que propósito e cultura tem a ver com isso? Quando o sistema, a empresa se torna muito grande, começa a ficar muito complexa nesse sentido, porque não foi pensado desde o começo a criar um modelo, uma organização, para que isso se escalasse de forma sustentável. Tá? Qual que é o modelo aqui que se tem agora de propósito e cultura? Então, imagina aqui que o líder aqui do time A precisa desenvolver uma nova feature, só que ele depende de uma integração do time B. E aí ele vem aqui no time B e fala com o líder do time B, ei, líder B, eu preciso da sua ajuda aqui, que você implemente tal feature aí no seu software para que eu entregue a minha, porque eu dependo de você também. Tá? E o pessoal do time B que fala assim, cara, não consigo não. Estou com backlog cheio de coisa aqui para fazer, só vou conseguir resultado, só vou conseguir espaço para fazer isso aí em 2 meses. Aí eu tenho algumas, né, opções. A primeira opção, ou o líder do time A espera, fala, tá bom, então não tenho o que fazer, eu vou esperar. Quem é prejudicado com isso? O cliente, que agora vai ter que esperar 2 meses para poder usufruir da nova feature aqui. Ou, né, ele está inconformado e fala, não, eu tenho que entregar, né, eu estou colocando o cliente aqui no foco. E aí, muitas das vezes, isso se resulta no escalonamento. Então, ele escala lá para o diretor do time B, e o diretor do time B vai lá e fala assim, não, cara, você tem que fazer isso, eu estou mandando, né? Desce o famoso top-down. Qual que é o problema com isso? Cultura. A partir de agora, você criou uma certa inimizade, porque o cara, né, o time B vai falar, putz, não precisava de me expor dessa forma. Né? Então, afeta os relacionamentos dentro da empresa. Tá? Você começa a trabalhar de forma mais competitiva do que colaborativa. E, mais uma vez, quem é prejudicado com isso? O cliente lá na ponta. Tá? Gabriel, tem uma participação aqui, ó, do Cláudio Camargo, falando o seguinte, ó, muito bom o painel, obrigada, Cláudio, pela participação. E ele pergunta o seguinte, o que vem primeiro, a escolha do time ou a escolha de um modelo organizacional? Essa é uma pergunta excelente também. Né? Eu vou deixar para responder essa pergunta em 1 minuto, tá? Já no próximo slide tem uma teoria que fala exatamente isso. Tá? E para a empresa, né, como é que isso aqui impacta a empresa? Menor deploy frequency, né? Você solta menos atualizações no mercado, demora muito. Já viu aquela empresa que atualizou aqui o app deles agora? E só ano que vem para atualizar de novo e lançar alguma coisa nova? Né? Agora contrasta isso com a empresa que está soltando novas features o tempo inteiro. Né? É mais provável que o cliente vá usufruir ou vá se identificar mais com aquele sistema, né, com aquela empresa que está soltando novas features o tempo inteiro, porque isso vai beneficiar a vida dele. O maior lead time, né, que é a mesma coisa, né, então o tempo de
desenvolvimento ele é muito alto, o maior change of failure rate, né? A partir do momento que você tem um sistema, uma visão tão complexa assim, quando você coloca software em produção, tem mais probabilidade dele falhar. Então, você começa a ter um nível de falha muito alto. E aí é onde o cliente percebe que está tendo muito bug, muito problema, né, e tudo mais. O maior MTTR, né, Mean Time to Recovery. Então, quando o sistema cai ou dá algum bug em produção, qual que é o tempo médio que eu gasto para restaurá-lo? Tá? Então, isso afeta também a forma que você desenvolve, né? Porque imagina um modelo mental que demore 10 horas, né? Demore 2 dias, né? Você sabe que se der errado, vai demorar 2 dias para restaurar. O desenvolvedor, o time de tecnologia, fica mais apreensivo, porque agora tem muita responsabilidade em cima deles. Fala, não, se eu enviar algum código errado, nossa, vai ser um grande problema e isso pode resultar até na minha demissão, porque a empresa vai ficar 2 dias fora. Agora, contrasta isso com um modelo onde o seu MTTR é muito baixo, onde você demora, vou extrapolar novamente, onde você demora 1 segundo para voltar. Você percebe que agora o time de tecnologia consegue inovar mais, consegue arriscar mais, porque eu sei que mesmo se eu mandar alguma coisa errada para a produção, demora 1 segundo para voltar, para restaurar o estado anterior. Então, estou tranquilo, mandei, deu problema? Opa, voltei, ó, sem impacto para o cliente. Né? Maior complexidade e, consequentemente, mais custos. Por quê? Porque a gente tem a percepção que a gente resolve esse problema aqui com mais pessoas. Contrata mais gente, o ambiente, quanto mais você contrata mais pessoas, o ambiente fica mais complexo, né? E aí isso pode, inclusive, agravando todo esse cenário. Tá? É isso muito que se vê em grandes empresas, né, que não tomaram essa precaução no começo. E agora vamos lá. Né? Então, pegando um pouco dessa pergunta aí, deixa eu cobrir aqui, fazer um wrap-up do que a gente viu até agora. Então, o processo de desenvolvimento convencional, ele vem aqui, você tem o início de um sonho, onde você quer desenvolver vários produtos, né? Você não pensa nisso, eu quero ser uma próxima Amazon, próximo Google, né? Mas não pensa na organização, não pensa na arquitetura, não pensa no domínio, no modelo de domínio. No final das contas, você acaba com o Big Ball of Mud. Né? Então, que é a famosa, esse aqui é um jargão que a gente usa na arquitetura, que simboliza aquele desenho como um todo. Tá? E aí tem aqui, já entrando aqui na pergunta, né, na última pergunta, se nós temos managers decidindo quais serviços, né, serão construídos por quais times, implicitamente nós temos managers decidindo na topologia da arquitetura dos meus sistemas. Por que isso? Porque a lei de Coney, né, Coney foi um famoso pesquisador que cunhou essa definição aqui, né, ela fala que a definição organizacional dos nossos times ela tem um impacto direto em nossa arquitetura. E aí tem uma famosa manobra que chama manobra inversa de Conway, que ela dita exatamente que é muito mais importante você definir como que a sua organização tem que ser, ou seja, definir os domínios e depois colocar os times. Né, e não agrupar, criar times para dar trabalho para eles. Então, o que eu vejo muitas empresas fazer é assim, eu tenho um time separei um time de 5 pessoas. Agora, a gente tem que dar alguma missão para eles. Então, toma essa missão A, e toma essa missão B que não está correlacionada com isso. Então, toma essa missão C também. E aí você perdeu uma visão de domínios. Então, é o contrário. Primeiro você organiza a sua empresa numa visão de business, numa visão de esferas de conhecimento, e aí você traz times para poder atacar cada problema de negócio específico. Tá? E aí você vai dando coesão. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um modelo e isso, a falta de coesão, ela afeta em duplicação, de esforço, crescimento desvairado e excessivo e variância de tecnologia desnecessária. E tudo isso, como eu falei, ela aumenta a complexidade arquitetural no final, afetando o cliente, né, por conta do que eu acabei de falar no último slide. Tá? Então, como a gente tem aqui, eu coloquei um modelo do que seria domínios, né? Então, primeiro eu começo modelando o que são os domínios enterprise, né? Então, eu coloquei do ramo financeiro aqui um exemplo, né? Mas pode ser estendido para qualquer ramo. Tá? Então, corretora, ou banca, seguradora, né? Então, dentro da corretora eu tenho renda variável, eu tenho renda fixa, eu tenho fundos, né? Que são macrodomínios. Dentro desses macrodomínios eu começo a detalhar as esferas de conhecimento, né? Então, tem market data, tem todo o sistema de negociação, tem sistema de risco. Tá vendo que até agora eu não falei, quantas pessoas que eu preciso. Eu estou quebrando o meu negócio, estou criando visões aqui coesas. Tá? E dentro, nos subdomínios aqui, né, eu pego, por exemplo, aqui dentro de negociação, eu tenho auditoria, autorização, eu tenho entrega da ordem. Então aqui eu sei o que eu tenho que fazer.
como boas práticas, a gente costuma falar que esses domínios, eles devem comportar até o que a gente chama de two pizza team. Então, two pizza team imagina que a gente tenha, né, um time que tem que ser alimentado até por 2 pizzas. Né? Então, traduzindo isso, os times eles devem ter tamanho de, no máximo, entre 10 e 15 pessoas, né? Seria o adequado aí. Mais que isso, a gestão começa a ficar muito complexa também. Né? Beleza. Gabriel, a gente tem aqui uma participação e comentários também, né? Ó, Valdir Júnior, está muito interessante essa palestra do Gabriel Santos. Obrigada pelo feedback, né, Gabriel? Assim, em tempo real, é sempre bom, né? Ter o retorno. A Lívia Maciel comenta o seguinte, o problema que você estava expondo, né? Problema bem típico de empresa familiar, né? Cresce bastante e as culturas seguem mais tradicionais. Você concorda? Concordo demais, tá? Então, isso cria até uma visão, né, de silos. Assim, se eu pudesse elencar um resultado disso que foi comentado por último agora, é a visão cilada, né, a visão feudal. Né? Por quê? Você pega uma grande empresa assim, a maioria das pessoas, elas começam, a organização ela é drivada por diretoria, ela é drivada por, né, quem tem o poder de decisão para criar seu próprio time de tecnologia, e não por uma visão de necessidade e integração do negócio. Então é o que eu chamo ali de uma visão feudal. Meu time de tecnologia, essa é a minha área. E aí quando as pessoas começam a ter essa visão feudal, perde-se a visão do todo. Tá? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa, eu já ouvi muito o caso de, eu estou gastando, para tangibilizar um exemplo muito simples, né? Eu estou gastando 100, mas a minha área faz 1.000 de lucro. Então eu posso gastar 100. Só que existe um modelo, quando você integra com o todo, quando você cria, né, um modelo um pouco mais otimizado, que você poderia estar fazendo, né, lucrando 2.000 e gastando 50. Entendeu? Então, essa visão feudal, ela cria um modelo mental de eu estou preocupado com o meu próprio umbigo aqui, estou preocupado com o meu próprio negócio, não quero integrar com o todo. Tá? Então, super concordo. Excelente. E aqui também, o Ernie Klasman, obrigada pela participação, pergunta assim, os cursos de administração preparam os profissionais para entender a área de tecnologia nas empresas? O que você acha? Eu acho que acho que isso está mudando, né? De forma geral, eu acho que ainda não, mas eu acho que isso está mudando muito. Isso está mudando até para a própria tecnologia. Então, tudo isso que eu estou falando aqui hoje, por exemplo, uma orientação organizada por domínios, né, que a gente chama de Domain-Driven Design, isso ainda é muito novo. Então, você pega as Big Techs, né, quem usa isso hoje são assim, as Big Techs, quem já está super avançado em tecnologia, ou até quem já nasceu digital. Né? Quem já nasceu digital nasceu com essa cabeça. Então você pega algumas áreas, algumas empresas que nasceram digital, não existe mais distinção entre negócio e tecnologia. Tá? Todo mundo senta junto, negócio e tecnologia influenciando o negócio, o pessoal de tecnologia sabe muito do negócio, o pessoal do negócio sabe pelo menos o básico de tecnologia. Né? Então, isso é muito comum agora já no que a gente chama da quarta revolução industrial. Tá? Mas a nível educacional, eu acho que isso está mudando bastante. Tá? Eu já vejo os currículos de algumas faculdades, né, integrar e colocar, né, tecnologia já na grade, tá? Para que as pessoas compreendam o mínimo. Até porque, como foi falado, toda a empresa do futuro ela é de tecnologia. Tecnologia faz parte do core business dela. Excelente, vamos lá. Tem bastante conteúdo ainda, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, falando um pouco aqui, né, eu quero trazer um caso de estudo aqui para ficar bem tangível, né? Acho que a gente aprende pelo exemplo. Tá? Então, imagine que um cliente quer negociar ações na bolsa. Eu vou ilustrar uma mini corretora aqui, né? Então, obviamente, essa aqui é uma visão muito simplista, né? É bem mais complexa que isso, mas só para a gente entender os conceitos, né? E isso ficar um pouco mais tangível e que vocês consigam aplicar isso no negócio de vocês, na vida de vocês, no trabalho de vocês. Bom, então, eu tenho aqui, né, o meu domínio é a área de negociação, porque eu quero negociar. Então, o cliente ele quer negociar ações na bolsa, eu tenho um grande domínio que é a área de negociação. E são no mínimo 3 áreas. Eu contratei profissionais específicos aqui. Então, eu tenho a mesa de operações, onde eu vou fazer o contato com o cliente, vou fazer a negociação com ele, né? O time de vendas está aqui, o time de precificação também está aqui. Então, eu tenho a área do risco financeiro, que vai medir, né, o risco do meu cliente. O pessoal do time do risco financeiro perceba que eles estão preocupados com o quê? Você acha que eles estão preocupados com o que o cliente gosta de fazer? Não, eles estão preocupados com a saúde financeira do cliente. Já o time da mesa de operações de sales, eles têm que criar um relacionamento.
Então, eu estou preocupado com criar um relacionamento com o meu cliente, ele tem que confiar em mim, eu tenho que criar um modelo de confiança com ele para que ele volte cada vez mais. Já o risco financeiro não tem esse contato, então eles não estão preocupados com isso. E o compliance muito menos. O compliance está preocupado, né, se esse cliente tem alguma pendência aí, né, se a nível de compliance, o risco da carteira dele, se ele se coloca como agressivo, se aquele negócio faz sentido para ele, enfim, se ele está passando alguns limites, enfim. O compliance está preocupado com as coisas ali regulatórias, né, com os aspectos mais regulatórios. Beleza, então validações das ordens do cliente, experiência do cliente, né, cross-selling também, que tem tudo a ver com a mesa de operações, né, no compliance, risco de perfil e legalidades, de forma geral, e no risco financeiro, alavancas, risco de carteira e crédito. Né? Então, cada um se preocupa com a sua área. Então, perceba que os domínios, né, quando me perguntam assim, mas o que é um domínio? Simplesmente ela é uma esfera de conhecimento. Tá? Então, você veja que a esfera de conhecimento aqui da mesa de operações, ela reúne isso, são profissionais que dominam, né, esses atributos aqui, a mesma coisa para cada um das outras áreas. Né? Então, o domínio, as áreas de conhecimento, né, as esferas de conhecimento, elas vão se delimitando aqui. E perceba que para o negócio isso é muito claro, né? Você não pega a pessoa do compliance e coloca ela para fazer risco financeiro, né, por causa da expertise dessa pessoa. E beleza. Um outro ponto aqui é Ubiquitous Language. Então, eu quero começar a trazer, esse aqui é um negócio meu que não é digital, e eu quero agora eu quero criar isso, um sistema digital, trazer isso para a internet, agora vai ter um app também, então tive essa super ideia, porque eu quero que minha empresa seja tech também, quero que ela alcance, né, outros patamares, offshore e tudo mais. Quando eu contrato o time de desenvolvimento, é super importante que, primeiro ponto aqui, que eles falem a mesma linguagem do negócio. Tá? Então, é o que a gente chama de linguagem ubíqua. Então, o time de tecnologia, ele tem que entender os mesmos jargões aqui. O time de tecnologia que está fazendo os sistemas de mesa, ele tem que entender os mesmos jargões da mesa, né? E assim por diante, assim, respectivamente com cada área aqui, tá? Para que a comunicação fique mais fluida. Né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Starbucks. Então, imagina que quando você vai no Starbucks, por exemplo, para refletir um pouco da linguagem ubíqua, a pessoa que está no caixa e o barista, né, então, você pede ali um café, ela te pergunta, mas qual que você quer aqui? Aí eu lembro que o Starbucks tem as nomenclaturas específicas deles, né? Venti, Tall, né? E tudo mais. Então, aí tem os tipos de café lá também, que eles têm os nomes lá certinho, enfim, tem toda a nomenclatura, todo um vocabulário específico ali. E aí, quando você pede seu café, eu quero Venti, e eu quero, né, sei lá o quê, né? Enfim, um frappuccino, whatever. Tá? Então, a caixa, ela passa esse pedido para a barista, né? Ela fala assim, vê aí um vente, e etc e tal, frappuccino com alguma coisa. A linguagem ubíqua, ela compreende, ela se resume em falar a mesma língua aqui. Agora, imagine que não tivesse linguagem ubíqua. E mais uma vez, eu estou extrapolando um negócio que parece super simples e super comum, né, para a gente entender e trazer isso para o mundo da tecnologia. Imagina agora que a barista começasse a querer descrever que o caixa começasse a querer descrever para a barista como que o cliente quer o café. Iria ficar mais complicado, né? Então imagina ela falando assim, não, é um café meio grande, assim, desse tamanho. Não, mais ou menos assim, tá? Então, mais ou menos forte, meio forte. Iria ficar tudo muito confuso, né? Então, na maioria das vezes, é assim que uma área de negócio que é demandante, né, que tem área de tecnologia como suporte, é assim que o time de tecnologia começa a entender. Então, é mais ou menos assim, tá? Desse jeito. E no final das contas não é o cliente, não é o que o cliente quer, né? O resultado que sai ali não é o que o cliente quer, não é o que foi pedido, e aí você perde em retrabalho e tudo mais. Então, como é que a gente mitiga isso? Linguagem ubíqua. Tá? Tem que saber falar o mesmo vocabulário. Então, tem que, além do time de business saber tecnologia, o time de tecnologia tem que saber bastante o business, para que compreenda e consiga criar soluções adequadas. Então, arquitetura e domain-driven design. Então, domínio aqui, ele é a esfera de conhecimento de influência ou atividades. Como eu falei assim, o nosso domínio aqui, ele é o domínio de negociação como um todo. Né? Uma grande esfera de conhecimento aqui. O contexto, ele é uma configuração de conjunto de palavras que façam, né, e conceitos que façam sentido juntos. Então, nossos contextos aqui são mesa de operações, compliance, risco financeiro. A minha agregação, ela é um agrupamento dos objetos do domínio que, fora do contexto, eles são vistos como uma unidade. O que é isso? Então, traduz isso. Por exemplo, a área de precificação dentro da mesa de operações. Ela é uma agregação. Então, eu tenho aqui uma visão que, fora do meu contexto, ele é uma unidade. É o time de precificação ali. E eu tenho um time de sales, eu tenho um time dentro da mesa de operações.
e a entidade ela faz apenas uma coisa num contexto específico. Então, a entidade aqui ela pode ser, por exemplo, o precificador, o matemático que está aqui, o quant, por exemplo. Né? Então, enfim. Isso aqui também é super importante, visão de domínios com visão de banco relacional. A maioria das empresas começam a falar assim, não, então eu preciso, como eu estou falando de ordem aqui, dentro da mesa de operações e de cliente, aqui eu também estou falando de ordem e cliente, aqui também eu estou falando de ordem e cliente. Então eu preciso ter ordem e cliente centralizado e todo mundo bate na mesma base, por exemplo, de ordem e cliente, né? Não, vocês lembram lá do exemplo da máquina de lavar, né, e da cafeteira? Como eu estou falando de água de um lado e de água de outro, né, pô, tudo é água, né? Então, mas não, um é água para lavar e outro é água para beber. O contexto importa, é diferente. Né? Aqui é a mesma coisa, numa visão de domínios, quais são os aspectos, por exemplo, do cliente que importam para a mesa de operações? Importam, sei lá, o gosto dele, a hora que ele acorda, talvez porque eu preciso criar relacionamento com esse cliente, né? Então, o que é um hobby dele? Então, nessa base de dados aqui, eu vou modelar tudo isso, ó. O que é o hobby, o que ele quer. Agora, quem que é o cliente para o compliance? Não, o cliente para o compliance não tem nada a ver com isso de saber hobby dele, não quero. Essa informação, para mim, ela é irrelevante. Eu que sou do compliance, eu quero saber mais se tem algum risco legal com ele, se ele tem algum problema com a justiça. Tá? E do risco financeiro? Do risco financeiro também não quer saber se ele tem problema com a justiça, não quer saber se ele tem o hobby dele é nadar ou andar de bicicleta. Eu quero saber se ele tem dinheiro para poder dar alavancagem aqui para ele cobrir o que ele está pegando de empréstimo comigo. Então, são perspectivas diferentes, que podem ser modeladas diferentes de acordo com o domínio. Né? Por que isso aqui é prejudicial? Porque percebam que agora que, se eu tiver alguma coisa que está super compartilhada, para eu poder modificar alguma coisa na minha tabela de ordem, na minha tabela de cliente, eu tenho que modificar todo mundo. E aí entra naquilo que eu falei lá no começo, de movimento de coordenação. Olha aqui como é que você ganha autonomia em cima disso. Bom, não vai dar tempo de explicar tudo sobre DDD aqui, então eu vou deixando algumas dicas aqui durante a apresentação. Para quem tiver mais interesse, dê um print aí. Né? Eu também posso mandar depois as referências aqui. Tem um livro do Wolf Vernon que fala muito como que implementa isso na prática. Aí é bem legal também para quem se interessa por esse modelo. Como delimitar esses domínios? Então eu vou passar um pouco mais rápido aqui, mas a minha ideia não é entrar, até porque esse tema ele é muito complexo, muito profundo, mas é mais introduzi-lo para vocês, para quem tiver curiosidade, pesquise sobre isso também e entenda, beleza, agora como é que eu delimito esses domínios? Como é que eu chego lá? Será que eu tenho que só pensar, tipo assim, não, eu tenho um domínio A, B, C? Não, existem ferramentas que auxiliam muito nesse processo de delimitar esses domínios, para começar a colocar os times dentro desses domínios. Então, percebam que aqui nesse modelo que eu falei, então eu vou ter um time aqui, por exemplo, para a mesa de operações, um para risco financeiro e um para compliance, no meu caso aqui. Tá? Porque eu não delimitei os contextos, né? Eu poderia ter um time de precificação ali dentro, né? Se eu quebrar isso aqui mais, eu vou ter times por contextos, tá? Que atendem o contexto, que têm autonomia de produzir e olham de ponta a ponta, desde o desenvolvimento até a experiência que eu entrego lá para o meu cliente, tá bom? Então, o Event Storm ele é uma dessas ferramentas. Existem inúmeras outras ferramentas que poderiam ser utilizadas para delimitar esse domínio. Tá? Então, o Event Storming, né, é uma técnica que a gente usa para poder criar isso. Ele é uma delas, talvez uma das mais conhecidas aí. Tá? Beleza? Então, de forma muito simples, eu trago aqui que, em primeiro ponto, né, a gente tem que fazer a definição dos domínios. A classificação desses domínios ela é super importante. Então, se é um domínio simples, se é um domínio complexo, percebam que alguns domínios vão ser muito mais complexos que os outros. E assim você vai ter uma visão qual que é o nível de profissional que você tem que alocar em um lado, qual que é o nível de profissional, o número de pessoas que você tem que alocar do outro, né, e tudo mais. Então, para poder você criar a modelagem de tamanhos. A classificação do domínio, ela vem como, pode ser um domínio simples, complexo, mediano, enfim. Tem inúmeras formas de classificar esses domínios, tá? Mais uma vez, né, como esse aqui também é um assunto que daria para a gente fazer várias palestras especificamente sobre esse assunto, tá? Eu deixo aqui também mais uma referência, que é o Team Topologies, tá? do Matthew Skilton, né, e do Manuel Paes. Então, o Team Topologies é um livro bem legal para quem está querendo entender, né, qual que é a melhor forma de eu já começar a criar, né, a minha empresa, sendo ela grande. Então, sendo grande, você vai ter que voltar e reorganizar. Talvez é um pouco mais de trabalho, mas se sua empresa tá começando, ela é uma pequena ou uma média empresa, é muito mais fácil já de começar a separar esses domínios, criar os times corretos, né, e assim você vai ter um time de tecnologia bem eficiente, mais coeso.
né, que no final das contas vai resultar em uma melhor experiência para o seu cliente, né, porque o cliente está preocupado com a experiência. Então, oferecendo mais experiência, mais resiliência lá na ponta para o seu cliente, pode ter certeza que, né, vai vir mais clientes, o negócio vai crescer. Então, de forma geral, a pergunta que eu deixo é: somos realmente ágeis? Tá? Então, se a gente não pensa na organização, o domínio de negócio, muitas vezes, ele é compartilhado, as aplicações são compartilhadas, o esforço, existe uma duplicidade de esforço, porque os times, né, uma vez que cresceu muito, não se conversam, né, e não querem depender um dos outros. Então, como eu falei, pegando alguns insights aqui, um alto movimento de coordenação, uma maior incidência a erros e duplicidade de código de domínio. Tá? E qual é o objetivo? É a gente modelar agora um domínio de negócio para um time só, né, para que ele tenha autonomia real, para que ele consiga publicar de ponta a ponta e afetar o cliente lá na ponta. Quando eu quiser colocar uma nova feature, eu não tenho que consultar ninguém, depender de ninguém. Eu tenho autonomia para isso, eu consigo mexer no meu sistema e entregar isso rápido. Ora, então, aquilo que era meses, né, uma estimativa de meses, agora virou uma estimativa de dias. Né? Talvez aqui, se você está trabalhando com ágil, uma sprint, 2 sprints, você começa a publicar mais, você começa a lançar mais no mercado. Tá? Então, agilidade real, maior autonomia para os times e, aí, essencialmente, né, customer-centric, né, você coloca o cliente no centro do seu negócio. Tá? Quais são os desafios? Rodar a dinâmica de identificação e delimitação dos domínios. Então, apresentei uma ferramenta para fazer isso aqui. Isso é uma dinâmica muito forte, porque extrair, né, o negócio, né, a expertise do negócio é um aspecto é um desafio muito grande. Criar uma linguagem ubíqua. Levantamento do status quo dos sistemas que compõem todo o domínio de negócio, né, para uma empresa que já é grande. Então, levantar tudo isso e começar a entender e criar um depara é um grande desafio. Tá? Entender que não existem domínios fracionários, tá? Por questões, né, como eu falei lá, e alguém citou aqui no começo, alguém comentou sobre, né, com essas questões de familiares, né, feudais, né, então, é meu time, isso aqui, entendo que é melhor para o negócio, mas uma parte está com o diretor A e outra parte está com o diretor B, então vamos ter que montar 2 times para que satisfaçam, né, cada diretor. Tá? A boa cultura é super crucial, né? É muito importante saber para empresas que já estão lá, né, né, já vêm de anos, né, e não tem isso aqui, times são desmobilizados. Não que as pessoas são mandadas embora, mas que, né, quando você tem um time ali, eu gosto muito de falar assim, que em alguns lugares que eu já fui, eu sou mineiro, então tinha um time que quando eu perguntava para as pessoas assim, eu falava assim, mas o que você faz aqui dentro da empresa? Qual que é o objetivo do seu time? Então é o time, e muitas vezes o líder me respondia assim: eu faço o que o meu chefe manda. O que ele manda para mim é o que eu faço. Percebam que não tem o senso de identificação aqui. Então eu gostava de chamar eu gosto de chamar esses times assim, o time de trem, né? É o time de coisa. O que você faz? Qualquer coisa. Né? Então, faça esse trem aqui, né? Então, não sabe o que faz, né? Não sabe para que tá ali. Então, não tem esse time vai perder o propósito com o tempo, né? Claramente. Então, esses times que estão assim perdidos, já à deriva, muitas vezes eles são desmobilizados porque não faz sentido. Acabei de criar uma mini fábrica de software dentro da minha empresa, né? Que fica tirando pedido. E lembrem que eu quero tirar o modelo mental de tirar pedido. Não, você não vai tirar pedido, você vai fazer parte do negócio. E agora que, uma vez que o time, né, time, sentam junto, fazem parte do negócio, criei linguagem ubíqua, estabeleci o conhecimento comum entre os times aqui, eles se sentem parte do negócio, eles conseguem opinar. Então eu lembro lá em alguns momentos em que eu estava sentado ali com a pessoa de negócio que tem um super conhecimento, e ela falava assim, eu acho que a gente tem que ficar mais exposto, sei lá, no dólar. Mas o dado estava me falando outra coisa. Né? Eu como tecnologista, né, então eu li ali o que o dado estava me falando, e falei assim, não, peraí, mas o dado está me falando outra coisa, talvez eu deva, né, a gente deva investir em outra coisa aqui. E agora a tecnologia passa a participar do negócio. Tá? E aí, consequentemente, novos times vão ser criados, né? Vão ser criados times que têm um propósito, que estão ligados intrinsecamente ao negócio. Tá? E por que é tão complexo fazer software? Que eu gosto de terminar assim, com a visão das elites. Então, quem está pensando no software, quem está sentado lá, o time que está pensando no software, tem que pensar nessas sopas de letrinhas inteiras aqui, na availabilidade, na disponibilidade do time, na modificabilidade, como é que eu faço para testar o software, é fácil, não é? Então é extremamente complexo. Então, assim, com mais a gente conseguir reduzir, né, esse tipo de complexidade, é muito mais fácil. Tá? Bom, eu acho que é isso, né?
E aí, por fim, tem um aspecto que é super importante que liga com isso também, que é a carga cognitiva. Percebam que agora, que quando eu criei aqui meu time ligado com o negócio, a carga cognitiva intrínseca e extrínseca, que é germane, né, que é ligada ao negócio, ela acaba ficando limitada. Ou seja, meu time tem que saber isso aqui. Diferentemente de um time que tem que saber vários negócios, ele está atendendo várias áreas de negócio, então ele tem que entender bem do sales, do compliance e do risco financeiro. Então é muita coisa para absorver e, ao mesmo tempo, conectar isso nos softwares. Agora, se eu estou trabalhando com um time de sales, eu entendo todo o domínio de sales, eu me torno um expert naquilo também, eu consigo agregar muito mais. E a carga cognitiva, para mim, ela é muito menor. Né? Ou seja, você começa a criar pessoas que realmente vão fazer diferença na sua empresa. Bom, aqui eu deixo algumas referências, tá? Então tem algumas referências bibliográficas aqui de tudo que eu apresentei. Obviamente, isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Então mostra muito como pensar e como se preocupar, né, com a organização, né, como que isso influencia, né, no resultado aqui da empresa e no resultado da criação de software, da evolução tecnológica de forma geral. Bom, acho que eu passei do tempo um pouquinho aí, alguns minutos, mas eu abro também para perguntas aí, tá, Dani? Sim, sim. Temos alguns comentários aqui bem bacanas. Um deles aqui, ó, Tecnologia Eireli, obrigada pela participação. Parabéns, Eugênio, evento muito interessante, muito informativo, painéis bacanas, parabéns pelo portfólio fantástico, obrigada pela oportunidade, valeu pela participação. Aqui, ó, o Ernie Klasman, parabéns, Gabriel, vejo em campo que a geração digital se preparou e estava ajudando a geração analógica a evoluir em suas empresas pequenas e médias com novas tecnologias com muito preparo. E agora tem pergunta. O Almir Vilela, o tempo de uma empresa familiar para aderir à inovação é prejudicado pelo modelo de gestão de hierarquia de família? O que você acha? Assim, essa é uma pergunta, né, complexa, tá? Não deveria. Assim, eu acho que o problema da empresa familiar é exatamente criar a visão cilada. Tá? Do que é meu, do que eu não abro mão, é meu time de tecnologia. Eu acho que a partir do momento que você tem profissionais que conseguem compreender o que cada um faz na empresa, a área de cada um, e não se apegar, né, num sistema feudal de, não, é a minha parte, mas conseguir ter uma visão global, a tecnologia, a transformação, ela fica mais fácil. A transformação, de forma geral, com empresa familiar ou não, ela é dificultada quando você tem na ponta pessoas que estão preocupadas exatamente, né, com apenas a sua visão e não como o todo. Tá? Porque, né, como eu falei, essas pessoas vão simplesmente se preocupar em entregar a parte delas. Tá? Então, só que a empresa não é feita só pela parte delas, a empresa é um conglomerado. Né? Então, não adianta você ir bem e eu não ir bem, no final das contas o cliente não está sendo satisfeito e nós dois vamos perder. Então, eu acho que ter essa visão coesa e madura, né, perder um pouco o ego e a questão do é meu, e mudar para uma colaborativa de é nosso, tá, contribui muito para esse modelo de transformação digital. Maravilha. Quem participa agora, Arthur Medeiros Costa. Capacitar o time de tecnologia para saber mais do negócio seria mais importante que novas features? Muito mais. Acho que antes de novas features, ter um time de tecnologia que entende do negócio, você vai habilitar, não somente, você vai aumentar não somente a assertividade, mas como vai possibilitar a inovação. Porque eu já passei muito por isso, né? Quando o meu time, por exemplo, entendia muito do negócio, eles começam a propor muita coisa. Eu falo assim, mas peraí, então o cliente hoje, ele faz isso e faz aquilo. E se eu oferecesse aquele negócio de inteligência artificial, que é um insight que essa pessoa só tem porque ela não é uma tiradora de pedido. Ela entendeu o negócio e agora ela é capaz de inovar também e adicionar features que talvez o próprio dono do negócio, ele CEO, nunca pensou, porque ele não tem ali o conhecimento do que está sendo lançado em tecnologia e tudo mais. Tá? Então é super importante. Excelente. Comentário final aqui, Claudian Freitas. Parabéns, Eugênio, evento top demais. Primeira vez aqui, mas foi muito produtivo. Obrigada pelo feedback. E agora eu agradeço o Gabriel pelo conteúdo excelente que ele passou, acabou de passar para a gente, enfim, a disponibilidade. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço aí o convite, Dani. Então fiquem à vontade para me adicionar nas redes sociais, para mandar mensagem, enfim. Espero topar com vocês mais vezes aí. Com certeza. Obrigada mais uma vez.
Valeu, obrigadão. Agora será sorteado o nosso último prêmio de encerramento do Summit Automação 2022. Então, vamos lá. Este ano, o ganhador descobrirá o seu prêmio na nossa roleta da sorte que eu falei ao longo dos 2 dias de evento, né? Esse autoatendimento lindo aqui, o Tower 32 da Eugin. Então a gente vai ver quem será o segundo ganhador do Summit Automação do dia de hoje e o último do evento como um todo. Então, produção, posso pedir para jogar na tela? Então, segundo ganhador do Summit Automação de hoje. Quem será? Vamos ver. Alan Cristiano de Resende, da Steel Serviços Técnicos, parabéns, você é o nosso ganhador e agora a gente vai saber o que será que o Alan vai ganhar. Vamos lá. Rodando aqui a nossa roleta virtual para descobrir qual vai ser o prêmio Eugin que o Alan vai ganhar na nossa roleta virtual digital. Ele acaba de ganhar um secador de cabelo. Parabéns, Alan! A produção vai entrar em contato com você a partir dos dados do seu cadastro no Summit e vai passar todos os detalhes do seu prêmio. Se você quer envio na sua casa, no escritório, enfim, fica aqui a nossa informação. Bom, gente, concluímos a programação do último dia do Summit Automação 2022. Foram 810 minutos de transmissão ao vivo durante esses 2 dias de evento. E nesses 2 dias a gente trouxe para vocês 18 painéis com empresas do mercado de automação comercial, tecnologia e varejo que compartilharam técnicas, boas práticas, dicas, cases e conteúdos de impacto para impulsionar os negócios. A gente agradece muito a participação dos nossos convidados e também a você que se conectou e nos prestigiou nesses 2 dias de evento. Eu agradeço a Eugin por mais essa oportunidade e pela confiança no meu trabalho. Foi excelente ter estado com vocês mais uma vez nessa edição e por esses 2 dias. Uma boa noite a todos e até a próxima!